Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jennifer e hoje eu tô aqui para mais um vídeo do nosso novo quadro, que é a Verdade Revelada. No quadro passado, no vídeo anterior, a gente falou sobre o que é a Bíblia e hoje a gente vai aprender um pouquinho de como ler a Bíblia. Então, vem com a gente. Como nós lemos a Bíblia? Como a gente viu no vídeo anterior, eu e a Dani falamos um pouquinho do que é a Bíblia e que a Bíblia é um livro inspirado por Deus e serve para a nossa edificação, para nos capacitar para a boa obra e também para nós conhecermos mais de Deus. E a gente entendendo o que quer dizer isso, a gente precisa também entender que o nosso intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. É ele que vai nos ensinar sobre a Bíblia e como aplicar a Bíblia para a nossa vida. Só que na Bíblia tem aspectos culturais. Então, tem aspectos históricos, foi escrita em algum momento, em algum ano, com uma cultura, um povo diferente do nosso. E tudo isso vai entrar como conteúdo da Bíblia. Então a gente tem que entender que essa parte cultural, essa parte histórica da Bíblia, qualquer pessoa pode compreender. Basta pesquisar, basta entender e estudar um pouco. Só que a interpretação bíblica de quem é Deus e como a gente aplica ela na nossa vida, somente o Espírito Santo pode trazer essa compreensão para todos nós. E partindo do princípio que Deus ele nos deu a Bíblia como um instrumento para nós conhecermos quem Ele é, então somente Ele mesmo pode nos ensinar e falar um pouco sobre Ele. Justamente por isso, todos os autores da Bíblia foram inspirados por Deus para poder trazer essa revelação de quem é Deus para nós. E a Bíblia, como qualquer outro livro, ela tem divisões. Então ela é dividida, né, por capítulos e versículos. Os capítulos são aquelas divisões maiores. Então, dentro de um capítulo, então, existem vários versículos. E eles têm essa divisão para poder facilitar um pouco a nossa compreensão do texto. Antigamente não havia essa divisão de capítulo e versículo, conforme a Bíblia foi traduzida e escrita em outras línguas, eles acharam melhor dividi-la nesses capítulos e versículos para ficar mais fácil para a gente encontrar os textos ou frases dentro da Bíblia. E dentro disso, eu falei sobre as traduções, existem várias traduções da Bíblia. E na hora de escolher uma Bíblia é um pouco difícil saber qual tradução a gente escolhe, né? Existem traduções um pouquinho mais antigas, outras novas, e todas elas trazem uma boa compreensão do texto que a gente quer ler. As traduções, algumas delas, trazem um pouquinho de uma leitura mais literal, de uma tradução mais literal do texto. Então, a Bíblia ela foi escrita, como a gente disse, em hebraico e aramaico no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ela foi escrita em grego. E trazendo aqui para a nossa realidade, a tradução para a nossa língua portuguesa, ela deve ser fiel à tradução original. E muitas vezes essas línguas com as traduções mais fiel, elas não consideram tanto o nosso contexto cultural ou a concordância da frase em si. Então, muitas vezes, as palavras podem estar um pouquinho mais difíceis e o estudo dessa tradução em si pode ser um pouquinho mais complexa. Mas para quem está começando a ler a Bíblia agora, o ideal é que procure uma tradução um pouco mais fácil, um pouco mais simples a leitura. E para isso nós temos traduções bíblicas que focam na tradução da mensagem e deixam um pouco mais claro o significado dessa mensagem para todos nós. E alguns exemplos dessas Bíblias que eu vou citar aqui, são a NVI, que é a Nova Versão Internacional, a NTLH, que é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a Nova Versão Transformadora, NVT,
e a Nova Almeida Atualizada, que é a NAA. Essas traduções, elas são fiéis aos textos originais, só que a linguagem dela é mais simples e mais cotidiana para todos nós. Então, a gente consegue entender o significado das palavras dentro de todo o contexto do texto que está escrito. É muito comum presentear um novo convertido com a Bíblia. Então, nessa situação, nós não escolhemos a tradução em que a Bíblia é escrita, que a gente quer comprar. Só que existem muitos aplicativos, e os aplicativos ajudam a gente a escolher a tradução que a gente quer. Então, mesmo que você ganhou uma Bíblia de alguém, ou a tradução que você tem é um pouco mais antiga e um pouco mais difícil de compreender, use ela junto com o aplicativo te auxiliando com uma versão mais atualizada e comparando as versões dos textos que você está lendo. E para quem já tem o hábito de ler, para quem já lê a Bíblia, já leu ela toda ou está na jornada já lendo há algum tempo, é sempre bom ter 2 Bíblias para você comparar os textos. Porque muitas vezes a escolha de uma palavra em um texto foi uma, e de uma tradução foi uma, e o texto de outra tradução vai ser outra palavra. E quando você junta as 2 palavras, você consegue ter um entendimento maior e melhor do que o autor quis dizer com aquele texto. Não que as 2 não vão ter significados diferentes. Muitas vezes são palavras diferentes, só que com o mesmo significado e trazem uma compreensão bem melhor pra gente. E a gente precisa entender que a Bíblia ela foi escrita há mais de 3.000 anos. Então, é uma linguagem muito antiga. Ela traz um contexto histórico totalmente diferente, uma cultura diferente do que a gente vive hoje. Então, a Bíblia, para ela ser aplicada na nossa vida, a gente tem que primeiro chegar nela com esse entendimento, que ela foi escrita em um contexto histórico, que ela foi escrita em uma cultura totalmente diferente da nossa. E a gente tem que fazer algumas perguntas para o texto que a gente vai ler. Então, quem foi que escreveu esse texto? Por que ele escreveu esse texto? Para quem ele escreveu esse texto? Quando isso aconteceu? Onde isso aconteceu? São perguntas muito importantes que a gente tem que fazer ao texto para a gente não se perder e para a gente não aplicar ele de forma errada. E como eu disse lá no início do vídeo, no fim de tudo isso, quando a gente compreende o que o autor quis dizer, todo o contexto daquele texto, a gente vai aplicar na nossa vida. E é nesse momento que o Espírito Santo nos ilumina e nos diz como nós podemos aplicar todo aquele texto na nossa vida e como a gente pode praticar tudo o que a gente está lendo. Então, o Espírito Santo nos dá as lições práticas do que a gente faz com o que a gente lê. E por causa disso, é ideal que a gente leia a Bíblia de forma organizada e em sequência. É muito comum a gente ver as pessoas simplesmente abrindo a Bíblia, pedindo para que Deus fale com elas, e Deus realmente fala em muitos momentos. Só que a gente não pode se limitar a ler a Bíblia somente dessa forma, em simplesmente abrir a Bíblia e esperar que Deus fale com você naquela hora. Porque a gente pode abrir a Bíblia em um texto muito difícil, ou um texto de genealogias, por exemplo, que não vai ter muito a ver o que Deus vai falar com a gente ali. Então, nós temos que começar também a ler a Bíblia de forma habitual, em forma sequencial, em como ela foi escrita. Isso facilita também a nossa compreensão do que a gente está lendo, porque todos os livros da Bíblia têm começo, meio e fim. Então, se você chegar no meio de um texto, você não vai entender por que aquele autor está escrevendo aquilo, o porquê, onde que ele estava escrevendo, o que estava acontecendo quando ele escreveu. Então, é muito importante a gente ler a Bíblia de forma sequencial, a gente começar em um livro e terminar esse livro, para que a gente possa ter essa compreensão correta do que a Bíblia quer dizer. A Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento é a antiga aliança que Deus fez com Abraão, que ele escolheria um povo e por meio desse povo viria um rei, viria alguém que salvaria e libertaria todo esse povo. E lá no Novo Testamento, esse rei veio, Deus enviou seu filho, Jesus Cristo, e a partir de Cristo há uma nova aliança, por isso essa divisão. Então, antes de Cristo, lá
com toda a linhagem de Israel, com Abraão, é a antiga aliança, o Antigo Testamento, e a partir de Cristo tem uma nova aliança com toda a humanidade, que é o depois de Cristo. E por onde a gente começa a ler a Bíblia, então? Para você que nunca leu a Bíblia antes, para você que está começando essa jornada agora, comece pelo Novo Testamento. Nós temos os vídeos aqui no nosso canal com os 4 evangelhos explicando justamente o que eu falei durante o vídeo. Contexto histórico, a data em que foi escrito, quem escreveu, por que escreveu, a quem escreveu. E depois você vai lá para Gênesis, para Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, entendendo e compreendendo onde essa história começou, lá em Gênesis, como tudo foi criado, como a humanidade foi criada. E se atente a esses detalhes. Procure saber o contexto de cada livro, quem escreveu cada livro, por que estava escrevendo e para quem estava escrevendo. Isso vai facilitar a sua leitura e vai também impedir que muitas vezes a gente tenha uma compreensão errada das passagens bíblicas, das leituras bíblicas, porque muitas vezes nós chegamos ao texto com muita coisa nossa, com a nossa bagagem, a nossa cultura, a nossa língua, e esquecemos que ela não foi escrita neste contexto que nós vivemos. Então, tudo que está na Bíblia nós podemos trazer e aplicar às nossas vidas, sim, só que com muito cuidado para não cometer erros e heresias, para tomar muito cuidado para que a gente não se perca nesse texto e queira que a Bíblia diga para a gente o que a gente quer que ela diga. A gente tem que ir com o nosso coração limpo, puro e sempre, sempre, sempre orar para o Espírito Santo nos guiar nessa leitura. Se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, a compartilhar com seus amigos, com a sua família, com alguém que você goste, e a nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Esperamos que esse conteúdo edifique a sua vida. Fique com Deus e até a próxima!